Pô, acho que foi no Instagram que eu vi um cara falando que ele melhorou tentando imitar os radialistas. É isso aí, pô, porque aí você muda a sua entonação, muda. E ele foi pegando o ritmo, o fluxo de ar, pronto. E também perdendo a timidez e tal. Naquela parte que eu falo que tem que perder a sensibilidade, né? Isso, dessensibilidade aqui, eu era gago, vamos lá. O que eu vou estudar? Você vai trabalhar, uma série de besteira lá. E o que você vai querer fazer? Fala, eu quero trabalhar em rádio. Aí que o mundo caiu. Eu era gago. Sério? Primeiro, eu era gago. De falar assim, que eu cantava para poder depois falar direito. Caraca. Não, aqui, absurdo. nada Essa bom, coisa publicitário, advogado. Olha, tá indo ótimo aqui, viu? A primeira coisa que ele me jogou na cara, ele disse, mas você é gago, vai trabalhar? Eu vou conseguir. Eu vou conseguir. E o que é que você escreve? Eu digo, os seus quadros, por isso eu escrevo qualquer um deles. Pai, estou trabalhando, isso aqui, E comecei, 3 dias depois, conheci o Golias. Dia 4 de maio, que começou com meu pai. Aí nós começamos a trabalhar juntos, fazer show em circo. Com o circo, eu fui, porque você é gago por insegurança. Igual o cara que rói unha, é insegurança. No momento, porque a família, não meu pai, minha mãe, minha avó, mas os parentes, diziam na cara que eu era burro, meu pai era inteligente, eu era burro, seu pai só tirava 10, só tirava 0, seu pai era homem forte, você é magrinho. Pô, aquilo me detonava. E ser filho de um cara é importante. Uhum. Que eu odiava quando falavam, me chamavam de filho de Manuel de Nóbrega. Para mim era uma ofensa. Eu queria, e tinha orgulho de ser filho dele, mas eu queria ter meu nome. Eu fui muito chato com essas coisas, eu sempre quis as coisas que eu tenho direito. Como é que eu consegui falar? Olha, já fala agora. Como é que eu conseguia falar? Antes de escrever, vamos dizer que eu tinha que dizer assim, vai ter um podcast amanhã. Eu dizia, não dá. O podcast vai ser amanhã, não dá. Me disseram que pode. Aí eu botava, me disseram, se eu falar sem gaguejar, então eu só falava aquilo que eu escrevia, porque eu já não tinha gaguejado antes. Entendi. E com isso foi ficando bom. Caraca, cara, sozinho, em casa. Sozinho. Flexionava a frase para poder caber na tua fala. Porque se eu não gaguejei quando escrevia, não ia gaguejar na hora que eu ia ler. Porque quando eu falei para ele que eu queria trabalhar em rádio, o mundo quase que acabou em cima de mim. Não era algo que ele queria? Não. Ele me jogou na cara, e olha que nós éramos amigos dessa, né? Então, você é gago, como é que você vai trabalhar? Falei, eu vou ficar bom. E fiquei. Com o objetivo de trabalhar. Foi. E como é que cura a gagueira, Casabe? A gagueira eu fui curando quando eu comecei a trabalhar em primeiro, quando eu comecei a fazer rádio. Que eu só podia falar aquilo que eu escrevesse. Por quê? Porque eu tinha que dizer assim, amanhã eu vou na casa do Rafinha. Não dá. Eu preciso ir na casa do Rafinha amanhã. Não dá. Será que dá pro Rafinha me atender amanhã? Será que dá? Aí eu botava, será que dá pro Rafinha me atender amanhã? Você encontrava as frases. Então, eu não gaguejava quando eu trabalhava, já ajudava. Com a minha liberdade de estar, porque ninguém acreditava que era eu quem escrevia. Porque eu era burro. Eu era mau aluno, repeti 3 anos. Então eles achavam que era o Manuel de Nóbrega que escrevia e botava meu nome para ganhar um salário. E essa escrita era o que exatamente? Era sketch conto? Era sketch conto. Tá. Viu aí? E aí, o que aconteceu aqui? O que ele fez aqui? A gente destrinchando o que realmente ele falou. Básico, cara. Ele foi aumentando, ele foi alimentando a confiança dele. E demonstrando como era a mecânica da fala. E chegou uma hora que ele, com bastante confiança, começou a fazer a outras palavras, entendeu? E porque a sua mente é uma briga intensa, cara, uma briga entre você e sua mente, dizendo que você é incapaz. E aí ele foi, como eu falei, tem um vídeo lá que eu falo que comece de onde você está. Comece do zero, o estágio 0. Eu comecei com uma palavra. Eu não tinha palavra, eu comecei com uma palavra. No meio ali onde eu estava, por exemplo, dentro de casa, o que eu fazia? Eu traçava, eu vou enviar para vocês uma ferramenta onde você vai conseguir destrinchar sua mente, seus sentimentos, seus comportamentos e as situações. Vou enviar hoje. Hoje ou amanhã, no máximo. E aí, o que acontece? Eu comecei com uma palavra. Por exemplo, em casa era mais tranquilo. Meu pai era mais difícil. Figura de autoridade. Minha mãe é um pouco mais fácil. E aí você vai na onde dá... É o famoso, você vai pisar onde dá pé. E aí você vai, por exemplo, é o que você falou ou antes que eu falo. Você vai dessensibilizando.
Senão ele estava até hoje. Se isso não é o que eu estou falando, é uma balela, ele estava até hoje só falando aquilo que ele achava que não ia errar. E hoje ele fala tudo, não é isso? Porque ele foi alimentando a confiança. Tem todos os sentimentos dentro de você. Tanto ruim, tanto bom. Que hoje, catalogados, são 365. Eu digo que é um por dia, pode sentir. Claro que é como se fosse um tubo de ensaio. Vamos supor que isso aqui, ó, seja todos os sentimentos. Você tem tudo ele. Só que nós vamos enchendo. Deixa eu aumentar aqui. Nós vamos enchendo esse tubo à medida da nossa vida. Não tem aquele amigo que tem coragem pra caraca, faz um monte de merda, mete a cara, não tá nem aí. Por exemplo, no Rio de Janeiro hoje mesmo, subiu o morro, filho. Polícia subiu o morro e tem que ter o quê? Muita coragem. Se tiver medo, vai morrer, né? Pô, pra subir morro tem que ser meio louco, né? Eu vejo lá uns vídeos aí, tem que ter coragem demais. Mas você pode encher, você tem segurança. O que o Carlos Alberto fez? Ele foi enchendo, tirando da insegurança, porque os dois existem. Existe insegurança, existe segurança. E você vai enchendo ali. Por isso que tem aquela máxima que fala: coragem não é ausência, não é ausência de medo. Você, então acreditado, tá com medo? Vai com medo mesmo, porque você vai ter medo, mas vai ter coragem. E aí você vai o quê? Eu tenho até um vídeo lá que vocês quiserem ver, da gagueira à fluência, né? Eu tenho um vídeo lá na plataforma. Eu falo que eu comecei com uma palavra. Tô ali na roda de... Claro que no lugar, você tem que medir qual lugar que você vai fazer. Se aquele lugar ali é muito difícil para você, roda de amigos. Pô, legal. Pô, legal é até 2 palavras, né? Muito legal. Aí aqui de casa, onde eu morava, minha mãe, na rua, um certo horário, dando bom dia para todo mundo. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. São 2 palavras, né? Mas é só... Por quê? Como lá o Carlos Alberto de Nóbrega. Pode ver lá. Você vai lá na aula, você vai entender. Bom dia, bom dia, bom dia. E aí aumentando. Depois, com o tempo, eu ia aumentando. Bom dia, tudo bem? Isso veio a me fortalecer. Isso é o quê? Você vai dessensibilizando, porque o medo não acaba do nada. Ele vai sumindo, sumindo, sumindo. Essa é a terapia de exposição. Entendeu? E aí você vai aumentando ali até você chegar e, por exemplo, eu fiz de novo isso quando eu comecei a trabalhar e comecei a palestrar. Eu não comecei a palestrar, é uma palestra mais fantasiada de reunião. Por quê? Para mim, reunião já era tranquilo. Reunião fala assim, tete a tete, eu era assistente social, então eu recebia ali famílias para falar sobre benefícios e tal, e era sigiloso. Então era eu mais 3 pessoas. Mas eu nunca tinha feito palestra, tava com medo e tal. O que eu fiz? Eu comecei a botar 5 pessoas, 6 pessoas, 7 pessoas, até minha sala encher. Sentava a bunda lá, sentava a bunda na mesa e dava palestra como se fosse uma reunião. Porque na minha mente, viu aí, ó, muito parecido com o que ele fez. Para minha mente, reunião é tranquilo. Mas palestra em pé. Aí, quando a sala estava lotada, eram 9 pessoas, 8, 10 pessoas, eu achava que era bem maluco, né? Pô, vai dar ali. Não. Aí eu comecei a sair para fora e comecei a dar lá no pátio onde eu trabalhava lá. Tem até as fotos minhas dando palestra. Aí era mais pessoas, aí 20, 30, aí foi embora. Mas aí, consistência. Eu dava, como era muita gente e pouco espaço, eu fiquei dando de 2012 até 2014, não, 2011 até 2014, finalzinho de 2014, quando eu fui promovido para coordenador, dando palestra de terça e quinta. Toda semana, terça e quinta, terça e quinta, terça e quinta, terça e quinta. Conta isso. Claro que feriado, coisa assim, sempre vai faltar, nem sempre. Mas a minha palestra era terça e quinta, no horário que eu trabalhava terça e quinta, 2 dias na semana. Terça de 10 a meio-dia. 10 a meio-dia. Eu fiquei tão bom em palestra que a minha palestra chegava a durar 3 horas. As outras era porque eu abria para pergunta, como eu abri aqui, já passou 14 minutos. E eu começava a responder. Então era 1 hora de palestra, uma hora e meia de palestra, falando sobre benefícios sociais, e ali quase 1 hora e meia só de responder pergunta, porque eles eram carentes de pergunta, de dúvidas. E a mulher lá fazia assim, Jorge, tem que acabar, cara. Porque era a hora do povo lá,
buscar, geralmente era mais mulher, buscar as crianças no colégio, ou receber as crianças, escola pública, receber as crianças no ônibus e tal. E aí você vai, isso que eu falo, você vai entrar na terapia de exposição e ir dessensibilizando. Foi o que ele fez. Ele foi, aí esse que é o nosso problema. É achar que, por exemplo, vai ter uma técnica que vai entrar algumas crenças dentro de você, que você vai, eu vou parecer genérico, são crenças e paradigmas. Por exemplo, nós queremos que a fala seja natural. Vai ser natural, vai ser espontânea, mas queremos que seja hoje. Não, você tem que usar a técnica. Você tem que suavizar. Você, por exemplo, tinha um aluno meu que falou, Jorge, ele não falou para mim, ele só pensou, acho que ficou com vergonha. Depois de um tempo, um mês depois, um mês e meio, ele falou, caraca, Jorge, depois que comecei a colocar a técnica em si mesmo, quando eu precisei de colocar e coloquei, eu achava que a técnica era robotizada. Por quê? Ele caía na crença de percepção. Tem até um vídeo lá no meu canal que eu botei isso. Crença de percepção. Que, como as pessoas percebem a sua gagueira e você percebe a sua gagueira, quando você coloca a técnica, você percebe a técnica porque você tem que fazer a técnica. Então você está percebendo, suavizando. Tamanho, suporte, tubos. Só que a pessoa que está te ouvindo, ela não está nem aí, cara. Por quê? A suavização é uma característica da fala humana. E quando você faz algo que é corriqueiro para todo mundo, que todo mundo faz, passa despercebido. Ninguém vai notar. Por que as pessoas notam a sua gagueira? Porque você repete ela várias vezes. Por que as pessoas notam? Por exemplo, eu posso botar aqui várias pessoas famosas e dão palestra falando né, tá, entendeu? Tipo, mas você nem notou. Por quê? Essas falas são de vez em quando. Mas quando você fala né, várias vezes, aí as pessoas notam. E aí vai ficar incoerente. Elas vão notar. Então tem essa crença. Mas coloca a técnica em prática, vocês vão entender. Entendeu, meu amigo? Então é isso aí. Vamos finalizar. Tem 2h17. Qualquer pergunta aí que vocês tiverem, manda pro WhatsApp que eu gravo. Eu mando para todo mundo que pode ser. E só formalizando aqui, essas são as crenças centrais. Perdão, são os seus sentimentos. E você vai construir nas crenças centrais, mediante a sua experiência, as suas vivências